Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós temos uma novidade muito interessante para contar para vocês e a gente quer compartilhar aqui. E tudo começou, essa novidade toda começou por causa de uma dificuldade que a gente vem observando ao longo dos anos aí em alguns clientes, né, João? O pessoal normalmente, vocês sabem, né, que a AquaExpert tem como slogan a união entre a engenharia e a biologia para chegar numa solução integrada. Então é isso que nós divulgamos para os nossos clientes. Nós fazemos questão que eles saibam fazer essa integração. Acontece que nós estávamos encontrando uma dificuldade muito grande na compreensão do sistema de biologia, na identificação dos micro-organismos, né? A Ana pode explicar melhor isso daí. Por exemplo, a gente identifica qual é a forma normal e comum de identificação dos micro-organismos, por exemplo, de um sistema de lodos ativados, de MBR, enfim, tratamentos biológicos, né? Olhar no microscópio, identificar quais são as espécies e a partir daí, quem está predominando, quais são os grupos de organismos que estão predominando e a gente dá uma solução para reduzir um problema, para melhorar um problema operacional ou às vezes até relacionado à má qualidade do afluente. Ou até problemas de projeto. Então, muitas vezes a gente vê que foi esquecido, por exemplo, de colocar uma instalação para dosagem de nutrientes. Ou então a capacidade do sistema de recirculação é inferior à necessária. Quer dizer, tudo isso a gente conseguiu como? Através da identificação dos problemas, utilizando a microbiologia. Isso. Só que isso tudo é muito fácil para nós, né, João? Assim, a gente já faz isso há muitos anos, a gente tem uma paixão muito grande por isso, mas quando a gente, por exemplo, vai treinar uma equipe numa estação de tratamento de efluentes, a gente percebe essa dificuldade dos próprios operadores ou da própria equipe, né, da indústria implementar e usar isso da forma correta. E aí a gente ficou imaginando, né, trocando umas ideias aqui. Imagina se você tivesse a oportunidade de pegar uma gota do seu esgoto, jogar no equipamento e ele falar, olha, tem X% de bactéria filamentosa da espécie tal, tem X% de tal protozoário, X% de bactérias nitrificantes, então te dá assim um mapeamento de quais são as espécies que estão ali, com uma gota e um clique lá no equipamento. E a gente começou a correr atrás disso aí para ver se isso existia, né? Então, porque a gente fica pensando sempre o seguinte, hoje a gente consegue saber com precisão onde uma pessoa está no mundo. Como é que a gente não pode saber com precisão qual o micro-organismo que está dentro de um esgoto, de uma água? A gente foi, que nem a Ana comentou, a gente foi começar a pesquisar, a gente olhou pela internet, fizemos pesquisa em universidades e encontramos finalmente uma resposta, né? E uma outra coisa que incomodava muito a gente, por exemplo, sistemas anaeróbios. Sim. Quantos por cento eu tenho de bactérias metanogênicas, as bactérias sulfurredutoras? Quem que está presente ali? Porque muita gente que tem tratamento de efluente tem, às vezes, um tratamento anaeróbio seguido de um aeróbio, né? Geralmente um lodo ativado. E aí ele consegue fazer várias ações corretivas dentro do lodo ativado, mas não consegue fazer no anaeróbio. E isso também estava nos incomodando muito. Como ajudar o pessoal que tem tratamento anaeróbio? E aí a gente chegou numa resposta. Bom, e aí a gente pensou o seguinte, vamos correr atrás. E aí a gente descobriu aqui na nossa cidade, aqui em Santos, um especialista na área de biotecnologia. Então a gente percebeu o seguinte, o tratamento de efluente ainda está lá atrás, né? Parou lá no século XVIII, XIX. A gente quer trazer o século XXI para dentro do tratamento biológico. E isso a gente conseguiu através da biotecnologia. Então a gente acabou criando uma nova divisão aqui na AquaExpert e trouxemos o especialista para reforçar nosso time e levar essa tecnologia de forma acessível a todos. E o reforço do nosso time é o Carlos Breyer, que ele vai se apresentar agora. Olá, Breyer, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em vir aqui conversar um pouco com vocês e mostrar as ferramentas que a biotecnologia possui para serem implementadas na área de tratamento de efluentes industriais. E outras áreas também, que a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa é o que eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, né? Falasse
sua formação, sua experiência, né? De uma forma resumida, mas que dê para entender por que a gente trouxe você para o nosso time. Então, eu sou Carlos, como o Carlos Alexandre Breyer. Eu sou graduado em Biotecnologia Industrial, fiz mestrado e doutorado também em Biotecnologia. Trabalhei com áreas um pouco mais voltadas à produção de medicamentos, mas também atuei na área de genômica bastante, com análises diversas de DNA. Então, também é uma das minhas especialidades. Breyer, fala pra gente agora o seguinte, que tecnologias estão envolvidas nessa nossa nova divisão aqui na empresa e que vão levar aí essa facilidade, e não só facilidade, né? Eu diria assim, a assertividade. Com essas análises a gente consegue ser muito mais preciso, certo? Certo. Então, que tecnologias basicamente estão envolvidas nisso aí? Então, a gente tem algumas tecnologias que podem ser implementadas. Então, a gente coloca como exemplo, por exemplo, a reação de PCR, que é nada mais, nada menos que um teste de DNA que pode ser aplicado em micro-organismos. Da mesma forma que se aplica para uma identificação de uma paternidade, de um indivíduo que cometeu um crime, você pode estar utilizando isso para identificar uma bactéria específica num lodo ativado, numa amostra de água, um vírus também em amostra de água, uma técnica muito parecida com o que se usa em saúde humana. Certo. Qual outra tecnologia você... Aí, essa seria a tecnologia mais simples, certo. a mais simples que temos de biologia molecular. Tentando trazer mais informação. Por exemplo, em termos de tempo de resultado, o PCR dá um resultado rápido? O PCR dá um resultado muito rápido. O que seria rápido? Um PCR convencional a gente consegue fazer em 3 horas, da extração da amostra ao resultado final. Mas é uma técnica que vai identificar um micro-organismo. Certo. Específico. Específico, um micro-organismo específico. E, por Então exemplo, seria, só um minutinho, né? Então seria, por exemplo, uma situação que você tem uma filamentosa. E que filamentosa é essa? Sim. Você acha que ela é Thiotrix, por exemplo? Então ele vai falar, é Thiotrix ou não? Aliás, isso, né, João, já é um grande avanço, porque muitas empresas que implementam, né, análise microbiológica, às vezes o analista fica muito em dúvida, porque as filamentosas às vezes são muito semelhantes. É a Thiotrix ou é a nostocoida? Aparentemente, se você conhece bem essa técnica e convencional, né, está me assistindo agora, você deve estar pensando, Ana, mas são muito diferentes. Porém, às vezes, por exemplo, num efluente de celulose, a nostocoide, ela não fica com aquelas bolinhas tão bonitinhas. E para o analista, isso aí gera uma grande dúvida. E elas significam coisas diferentes. Então, uma análise que era para facilitar acaba dificultando a vida do analista. Então, às vezes, o que pode acontecer, ligando isso daí com a engenharia? Ela fala, por exemplo, é falta de nutriente. Daí você coloca lá e não resolve o problema. Quer dizer, então, esse problema vai ser eliminado. Ela vai dar, com essa técnica nós vamos saber. Não é essa a causa. Você vai ter que colocar um seletor, ou você vai ter que fazer aplicação de nutrientes, ou aumenta o OD, e assim por diante. Agora, me fala daquela outra técnica que eu não vou identificar um organismo especificamente, eu consigo identificar tudo que tem na amostra. Tudo que tem na amostra. Na verdade, para essa técnica a gente tem 2 possibilidades. Uma um pouco mais simples, que ela é uma técnica que pode ser utilizada como a anterior, que é o PCR em tempo real, que imagine que a gente pode quantificar um organismo dentro de uma amostra, não só identificar, mas quantificar. Então, eu consigo usar essa técnica para mais de um micro-organismo por vez, o que a gente chama de PCR multiplex. Então, eu posso analisar, por exemplo, 4 tipos de bactéria ao mesmo tempo em uma amostra. Então, isso também é uma técnica possível. Aí existe uma técnica que é a mais moderna, que é baseada em sequenciamento de DNA de 2ª e 3ª geração, que a gente chama de metagenoma. O metagenoma seria uma análise capaz de analisar todos os organismos presentes em uma determinada amostra. Então ela é muito comum, por exemplo, para análise de microbiota humana, foi criada com esse fim no início.
analisar uma amostra de DNA ambiental de uma praia, eu posso pegar uma amostra de areia e mostrar todos os organismos que estão presentes lá e mostrar o nível de vulnerabilidade dessa praia. E agora a gente está trazendo esse universo para dentro do tratamento de efluentes, né? Dentro do tratamento de efluentes. Então, é possível identificar dentro de um efluente todos os organismos que estão lá. Então, você consegue ter um panorama geral dos organismos que estão presentes naquela amostra. É claro, né, Breyer, que a gente tem que também saber interpretar esses resultados. Que é o mais importante. A parte mais importante de tudo isso é saber interpretar esse dado. Muitas vezes tem toda uma parte de bioinformática necessária para interpretar que organismos estão lá, quantos organismos, quanto de cada organismo tem naquela amostra. Para daí assim passar esses dados para o pessoal da engenharia que vai tá levando uma solução para esse cliente. Bom, João, a gente estava conversando sobre as infinitas possibilidades, né? Quando você fala de identificar organismos por DNA, a aplicação é infinita, certo? Dá um exemplo pra gente, outros exemplos. A gente pode pensar, por exemplo, você tem um sistema de distribuição de água, você tem uma ETA. Essa água está contaminada? Tem contaminante ou não? Ela está realmente limpa? Se você tem uma indústria farmacêutica, essa água é realmente pura para ser utilizada, por exemplo, na produção de medicamentos, né, ou de alimentos, né? Enfim. Não, com muito mais precisão e rapidez, né? Exatamente. Porque, por exemplo, análise de coliforme dá muito erro, porque às vezes o cara que vai lá coletar já está com a mão suja, não tem aquele cuidado de colocar a luva, ou às vezes até a luva já está contaminada. E aí, por exemplo, numa amostra de água de osmose reversa, vem contaminação de coliforme. Você fala, mas como, né? A osmose furou, o que aconteceu? Então, esse tipo de ensaio, ele é muito, muito confiável, né? Eu acho que isso é extremamente importante nos dias de hoje. Tem um outro problema muito comum, né, de torre de resfriamento, ar-condicionado, que é aquela contaminação com legionela, que pode ser até fatal. É uma análise que hoje demora 14 dias, mais ou menos. Você faz isso aí com uma análise de PCR, uma análise de PCR convencional, não precisa nem PCR real-time ou metagenoma, então a análise mais simples de biologia molecular é capaz de detectar. E rápido, né? E rápido, questão de algumas horas. Você imaginou? Você estava expondo toda uma população, toda uma quantidade de usuários a uma doença, a tecnologia elevada, a gente pode resolver esse problema muito rápido. Bom, é isso, né? A gente agradece aí por você estar reforçando o nosso time e isso aqui, esse primeiro vídeo realmente é só para apresentar para vocês a novidade, mas em breve a gente vai vir, né, detalhando aí todas as aplicações. Mas se você já se interessou, se você acha que você já tem uma demanda para esse tipo de aplicação, já manda um e-mail aqui para a gente, tá? Tem nosso e-mail, nosso telefone e o que a gente puder contribuir, estamos aqui. Bom, se você achou esse vídeo interessante, dê um joinha para nós. Se não está inscrito, inscreva-se, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho de biotecnologia para todos. Achei muito importante a nossa conversa. Ok. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.